Bom dia, pessoal. Hoje vamos tratar do último elemento que compõe a estrutura da culpabilidade dentro do formato que a dogmática penal brasileira se encontra organizado, que é a inexigibilidade de conduta diversa ou exigibilidade de conduta conforme o direito, vai depender da referência de autor que vocês adotarem, não mudando aí substancialmente nada com relação às reflexões no tocante a essa matéria. É um elemento incorporado na análise sobre a estrutura da culpabilidade feita por Reinhard Frank, ali em 1907, quando ele escreve essa teoria e incorpora esse elemento de análise normativa que deve ser observado pelo julgador no momento da reprovação do autor. Compreender se no instante da prática da conduta existiu por parte da pessoa, do autor, algum elemento que o isentasse de pena, que o colocasse numa posição limite e o exigisse uma conduta que exigia dele uma conduta diversa daquela expectativa gerada pelo direito. E aí a gente vai fazer essa análise. Alguns poderiam até dizer, professor, isso no fundo não se aproxima ao estado de necessidade lá do artigo 24, tratando-se de uma situação igualmente limite, que é fonte original de todas as demais causas de exclusão da antijuridicidade, não é nem propriamente da culpabilidade. E há, sim, um modelo que nos leva a uma análise a partir daqueles elementos proporcionais estabelecidos ali no 24, só que há um detalhe. O estado de necessidade no contexto nacional brasileiro, ele só é justificante. Nós não adotamos uma teoria diferenciadora para sopesamento de bens jurídicos, como ocorre em algumas legislações penais de outros países, onde, por exemplo, o sacrifício de um bem de igual patamar de importância para a preservação do outro, em alguns países não é um elemento de exclusão da antijuridicidade, mas de isenção de pena, de culpabilidade, e, portanto, estariam dentro de um modelo teórico que incorpora na dogmática as formas justificante e exculpante do estado de necessidade. Portanto, o estado de necessidade exculpante, no contexto brasileiro, é muito mais uma criação doutrinária e jurisprudencial do que algo original da dogmática, uma vez que adotamos a teoria unitária, onde o estado de necessidade em nosso sistema jurídico penal, ele é apenas justificante, ele não é exculpante. Daí as questões que eu coloco aqui quando a gente vai tratando da matéria e observando a construção conceitual dessa análise de um estado de necessidade exculpante. E como tudo até o momento que nós aqui detalhamos parte de alguma norma que está expressamente prevista na parte geral do Código, em princípio, como, por exemplo, na questão da inimputabilidade penal. Nós detalhamos tudo com base
nos artigos 26, 27 e 28 do Código Penal, quando tratamos da matéria referente à inimputabilidade. Quando tratamos da matéria referente ao erro de proibição, ontem, nós detalhamos o artigo 21 do Código Penal. Hoje, existe uma tópica referencial de partida no artigo 22, tratando da coação moral irresistível e da obediência de ordem superior hierárquico não manifestamente ilegal. Então, qualquer referência aqui feita dentro da própria estrutura da culpabilidade, há uma correspondência com normas, com algo que está positivado dentro da nossa dogmática jurídico-penal e sequenciamos isso de maneira clara para produzir aqui, obviamente, essas reflexões acerca de normas e conceitos que estabelecemos a partir delas. Bom, como falava no início da aula, o fato de não existir uma expressa previsão do estado de necessidade desculpante não significa que ele não tenha sido observado por parte da doutrina em algumas situações limite, que levam, obviamente, a essa inexigibilidade da conduta diversa da tomada pelo autor, quando se encontrou diante do problema, diante daquele conflito limite, ou da exigibilidade da norma, do cumprimento da norma por parte do autor nessa situação limite. Então, um exemplo que nós podemos extrair está num dos artigos lá do professor Geraldo Prado, se referindo a uma situação limite de uma mãe que tinha 3 filhos menores, não contava mais com o marido, tinha ficado viúva e, portanto, não tinha também laços familiares, de maneira que ela não tinha essas referências, principalmente próximo aonde morava, e ela tinha 3 filhos menores, um de 8, outro de 5, outro de 3, numa idade ainda difícil, né, para que você possa estabelecer os cuidados necessários a essas crianças, e precisava trabalhar diariamente num bairro bastante distante de onde ela morava, de maneira que só no deslocamento gastava quase 2 horas de transporte diário, tanto para ir quanto para voltar ao seu bairro. E isso, obviamente, trazia problemas com relação aos cuidados com as crianças. E como não havia escolas públicas na proximidade e ela se visse obrigada a abandonar, basicamente, essas crianças, né, no período da sua jornada de trabalho, ela trancava as crianças em casa e, óbvio, que isso causa 2 problemas. Um problema relacionado à própria liberdade das crianças, né, porque gera aquilo que a gente chama, lá, conforme o 148 do Código Penal, cárcere privado. E outro problema relacionado à periclitação da vida e da saúde dessas crianças. E, obviamente, aí nós estaríamos no abandono de incapaz, no 133 do Código. E há, obviamente, um injusto se conformando, não são só os indícios, mas um injusto nessa situação, a que estavam submetidas 3 crianças. O problema é que ou ela fazia isso, ou não garantia o salário que alimentava essas 3 crianças igualmente, ou seja, o salário que sustenta a família. Então, essa situação concreta, essa abordagem aqui que nós fazemos,
é exatamente para que possamos observar uma situação limite onde exista essa inexigibilidade de conduta diversa da que ela adotava, ou a exigibilidade de cumprimento das normas jurídicas que vedavam tanto o cárcere privado quanto a periclitação da vida e da saúde, e ela se encontrava, em princípio, incidindo em ambas, determinando esse risco, mas era o cuidado que ela poderia adotar na ausência de creche, de condições para matrícula escolares, para essas crianças na proximidade da assistência que deveria ser produzida pelo Estado no sentido de ofertar esse espaço social acolhedor a tais demandas e evitar que esse sujeito, esse autor, incorra numa injustiça, incorra na produção de crimes. Inclusive, há autores que, como Eugênio Raul Zaffaroni, que observam a análise de um elemento que eles chamam de co-culpabilidade, que é para trazer, na realidade, a co-reprovabilidade das omissões estatais, principalmente em termos de políticas sociais e públicas, no tocante à produção criminal. Normalmente, ele vislumbra isso na ideia de que, se as prisões funcionassem como os hospitais, no sentido de que o hospital tem um conjunto de disciplinas e de saberes que cura, então o paciente entra com a saúde debilitada e ali ele volta a adquirir a saúde e retorna à comunidade curado e, portanto, tratado, as prisões deveriam, em tese, fazer a mesma coisa, ou seja, devolver esse sujeito apto à cidadania, apto ao convívio social. Quando não fazem, elas, na realidade, descumprem a sua finalidade e, às vezes, não fazem no tocante a uma realidade de superpopulação carcerária, das omissões do Estado com relação à gerência e administração das prisões. Isso acaba, muitas vezes, implicando em um resultado diverso do pretenso, geralmente para as prisões, que é a ressocialização. E aí, ao invés de se ressocializar, aquela pessoa reincide. A reincidência se torna uma regra geral para quem ingressou na prisão. E aí, quando isso ocorre, temos que avaliar a corresponsabilidade do Estado para não estar agravando toda a pena por reincidência, já que quem acaba muitas vezes contribuindo para que a reincidência ocorra é a própria política deficitária do Estado. E aí ele chama isso de co-culpabilidade. Bom, no tocante a essa situação, existe um déficit de vagas em creches, déficit de condições para as matrículas escolares, falta de assistência social, e todo esse conjunto de omissões contribuem para essa situação injusta. Daí porque, numa situação limite como essa, ainda que eu observe que é injusto essas crianças estarem sujeitas a tal abandono, estarem sujeitas a tais riscos à sua saúde e vida, eu não tenho como exigir dessa mãe outra conduta na situação limite concreta que não seja a que ela adota para poder sobreviver, para poder garantir o mínimo de assistência à sua família. E aí eu não posso reprová-la. É essa questão que está por trás da inexigibilidade de conduta diversa ou da exigibilidade de conduta conforme o direito. É uma questão social, sobretudo, e a importância que ela tem para a análise da culpabilidade é tremenda,
porque ela vai trazer realmente a análise para casos concretos, já que, desde a Constituição, o princípio é o da pessoalidade no tocante à responsabilidade penal, nada mais concreto do que fazer essa análise da exigibilidade da conduta conforme o direito, ou da inexigibilidade de conduta diversa daquela que foi adotada na situação limite que está sendo aqui apresentada. E, obviamente, com isso, isentando pena e retirando aí a reprovabilidade do autor no caso concreto. Uma questão que pode, de repente, aparecer, né, quando fazemos essa análise, diz respeito exatamente a como determinar e como denominar isso. Alguns autores até chamam do estado de necessidade desculpante. Mas nem sempre é uma situação também de ponderação entre bens jurídicos. É óbvio que numa situação limite eu faça essa ponderação, mas tem mais a ver com as expectativas de cumprimento normativo, criada também por uma estrutura social e por ações do Estado que possibilitem o cumprimento dessa expectativa da norma. Claro que em outras situações, numa mesma situação de uma mãe que vai para um baile funk, né, com uma criança de 3 anos e deixa ela lá dentro do chevette trancada para poder participar da festa, né, é uma situação bem diversa daquela que... Ou então um casal que abandona o filho dentro de casa para passar uma noite de carnaval, uma noite de Réveillon, sei lá, e aí deixa o menino lá com pips, guaraná e a TV ligada, como já aconteceu. Né? São situações muito diferentes daquela de uma mãe que diariamente precisa trabalhar para manter, né, a sua prole, para manter as suas crianças, né, alimentar as crianças. E cada situação dessa, veja, é uma situação específica que eu vou ter que analisar no caso concreto, que vai me permitir dizer que eu não tenho como exigir dessa mãe aí uma conduta diversa daquela toma, mas que em outras situações concretas eu tenho sim como exigir daquela pessoa uma conduta diversa da que foi adotada por ela, e não participar ou não integrar esse baile funk se tem que cuidar da criança, ou não sair para o carnaval, por melhor que seja para a convivência do casal, se tem uma criança para ser cuidada. Então, essas situações específicas irão criar as condições de avaliação em casos concretos dessa inexigibilidade de conduta diversa daquela que foi adotada. Eu vou fazer essa avaliação caso a caso. E eu tenho, de certa maneira, uma tópica de referência, já que no campo das normas permissivas, que seria aí uma norma cuja consequência é a isenção da pena e, portanto, a exclusão da culpabilidade, da responsabilidade, é lógico que eu posso fazer a analogia em bona parte, ou seja, estender as situações semelhantes àquelas que estejam elencadas no artigo 22 do Código Penal, por exemplo, que trata, em princípio, da coação moral irresistível e da ordem de superior hierárquico não manifestamente ilegal. Essas são as duas formas de exclusão da culpabilidade e, portanto, que determinam isenção de pena de maneira positivada lá no artigo 22. E aí seriam formas positivadas da inexigibilidade de conduta diversa. A partir delas, eu posso construir outras semelhantes a elas, né? No sentido de que é vedada a analogia em mala parte, aquela que agrava penas, aquela que determina uma extensão do alcance
do proibido penalmente punível. Mas não é vedada a analogia em Bonaparte, ou seja, que oferece a ampliação dos elementos permissivos. Ora, coação moral é a vis compulsiva e, portanto, ela não extrai, ela não impede a ação, a conduta. Diferente da coação física, chamada vis corporalis, onde a voluntariedade some e você não tem uma conduta sendo aí realizada por parte daquele que age determinado por essa coação, por essa força física que lhe é imposta. E daí a distinção. Na coação física, na vis corporalis, o fato é atípico. Eu nem chego a fazer uma análise da culpabilidade propriamente, porque não existe conduta. A vontade ela é totalmente impedida pela energia, né, desprendida para a prática, que é completamente determinada pelo coator. Já a coação moral, há um espaço aí de vontade determinado. Por exemplo, eu sequestrar a família de um gerente de banco e dizer que a tal horário mandarei algum homem para pegar valores dentro desse banco, e se ele assim não o fizer, ele perderá a família será morta. E aí isso ocorreu, né? Hoje não mais, porque me parece que nem se determina quem está mais com as chaves lá de cofre e tudo, e é variável, geralmente é as companhias de segurança, o próprio gerente não possui mais essa administração. Mas já não ocorreu muito no passado, e isso, obviamente, é um vício sobre a vontade, mas não exclui a vontade, não exclui a possibilidade de agir por parte do gerente, que entregará ou não. Mas há uma coação aí de natureza irresistível, você colocando uma pessoa nas mesmas condições e imaginando essa situação no campo concreto, prático, você observa que não há como exigir uma conduta diversa no sentido de entregar esses valores pela extorsão que está aí sendo projetada, que é efetivamente uma coação moral e de natureza irresistível. Essa coação moral irresistível que não cancela a ação, né? Ou seja, a voluntariedade aí vai estar ainda estabelecida, embora com vício, ela pode viciar a vontade, mas ela não exclui a vontade como a vis corporalis, como a coação física, vai implicar na exclusão da responsabilidade, quando ela for irresistível. A coação moral a que se pode resistir, aí nós estamos diante de uma atenuante genérica prevista lá no artigo 65, ou seja, do Código Penal, que é uma causa de atenuação da pena. Ela servirá para atenuar a pena, digamos assim, que for imposta ao agente. Artigo 65, inciso 3, a linha C. Cometido o crime sob coação a que podia resistir. Essa coação moral resistível é, portanto, uma atenuante genérica. Ela não vai atuar aí de forma a excluir a culpabilidade. Por exemplo, a ameaça feita a uma determinada pessoa de revelar, de repente alguém consegue pegar o diário de adolescência de uma mulher e diz que vai revelar o conteúdo do diário se ela não praticar um crime patrimonial contra uma pessoa com a qual ela convive ou que ela tenha um contato mais próximo, não é?
ou seja, se ela não passar algumas informações, isso aí pode trazer uma coação moral de natureza resistível, porque você vai fazer esse sopesamento, né, entre a intimidade e, às vezes, até a lesão corporal que o sujeito queira que ela produza, ou a morte, né, matar alguém por envenenamento. Então, isso aí não vai ter, na ponderação concreta, uma proporcionalidade que justifique a conduta. Portanto, é sim uma coação, é uma chantagem, mas é uma chantagem perfeitamente irresistível em razão da ponderação aí que é feita com relação ao que é prometido em termos de mal, em termos de... E nesse caso concreto, nós vamos observar ainda a reprovabilidade desse autor, não apenas de quem coagiu, não apenas do coator, mas vamos observar a responsabilidade do coacto, daquele que foi coagido, diante dessa circunstância da resistibilidade. E um elemento onde havia essa possibilidade de se resistir ao mal. Uma outra questão, que é a mesma coisa que ocorre com relação à ameaça, tem que haver uma idoneidade nesse mal injusto que está sendo aí prometido. Não é simplesmente dizer, vá ali e quebra aquela televisão, senão eu te mato. Né? Numa brincadeira, eu vou te matar, mas num tom jocoso, num tom... Isso não tem idoneidade para se retirar ou excluir a responsabilidade do autor por uma prática sobre esse tipo de ameaça. Então, é necessária uma idoneidade do mal que está se prometendo. Portanto, se esse mal prometido não é idôneo, no sentido de que tenha qualidade para se concretizar, tenha condições de ser concretizado, eu não posso falar numa coação moral irresistível. E aí é preciso essa avaliação também de caso concreto para se compreender o que efetivamente ocorreu, né? Nesse curso causal, o que efetivamente ocorreu. É essa questão que muitas vezes se diz que o estado de embriaguez é incompatível com a ameaça. Na realidade, não é isso. A gente estudou lá pelo 28 que a embriaguez não exclui a imputabilidade. E, portanto, é possível, sim, haver o crime de ameaça do 147, mesmo que o autor esteja em estado de embriaguez. Agora, tem que se observar, no caso concreto, se há idoneidade da promessa. Por exemplo, o cara está completamente embriagado e, portanto, despojado, às vezes, até dos movimentos comuns e ameaçam de um soco alguém. E aí ele não consegue nem se levantar da cadeira, ou então ele já está no chão e dizendo, eu vou lhe bater, né? Vou lhe dar um... Isso não tem idoneidade. A questão é essa. Não é porque é incompatível com o estado de embriaguez. É a questão de poder realizar, de ter condições de realizar o mal injusto grave prometido, que em casos concretos podem não ter nenhuma idoneidade, nenhuma condição disso ser realizado. Já em outra situação, se ele tiver, por exemplo, com uma arma na mão, uma arma de fogo na mão, essa ameaça é idônea. Essa ameaça, ela possui, e aí não é por conta do estado de embriaguez que eu excluo a imputabilidade. Então, isso vai depender também de análise. A culpabilidade normalmente depende de análises de caso concreto. É cada autor. Eu vou fazer a avaliação do autor, das condições da imputabilidade do autor, da consciência da ilicitude no momento da atuação, ou da potencial consciência, que é o que hoje, dentro da teoria limitada da culpabilidade, que foi adotada no nosso código, propõe, e da exigibilidade da conduta conforme o direito
naquela circunstância específica em que ela foi produzida. Então, tudo isso vai fazer um caldo, né, de conceitos que vão me trazer a possibilidade da análise da culpabilidade, né, no caso concreto. Bom, então, feita essa análise da coação moral irresistível, e que já vimos que a coação moral a que se pode resistir não isenta a pena do coator, isso do coato, né? E óbvio que quem determina a ação, a conduta, ao coagir também responde, né? Essa perspectiva aqui nós vamos até analisar mais adiante concursos de agente, lá pelo artigo 29, vamos observar a possibilidade de crimes monossubjetivos serem praticados por mais de um autor em concurso. E isso, indiscutivelmente, vai ampliar também a compreensão, né, de vários desses fenômenos. Bom, além da coação moral irresistível, esteja lá no 22, existe a outra hipótese, que é da obediência de ordem superior hierárquico não manifestamente legal. Como está no artigo 22 do Código Penal, e eu falo em hierarquia, hierarquia provém de uma forma de organização da administração pública a partir de um dos seus poderes essenciais, que é o poder hierárquico. Vocês estudarem direito administrativo vão observar essa conformação. Então, em princípio, essa relação que está aí estabelecida pelo artigo 22, obediência de ordem superior hierárquico não manifestamente legal, ela é uma relação vinculada à administração pública. Ah, professor, mas e uma situação lá no shopping onde um gerente determine aos seguranças que dê uma camada de pau num consumidor, num cliente, né, que estava ali de passagem? Como é que isso vai se processar? Em princípio, já há essa perspectiva do concurso de agentes aí determinado pelo 29 do Código Penal, para o que daí se desdobrar, né? Então, isso não exclui a possibilidade aí de imputação de forma alguma. E aquilo que eu falei, essas extensões alcançam essa ideia da manifesta ilegalidade, que deve estar presente, né, na ordem que é prestada. Ela também alcança essas situações concretas por vínculo de subordinação, por uma analogia em Bonaparte, como a gente falou aqui, que é possível fazer uma análise extensiva do alcance dessa norma do 22, já que trata-se de uma norma de permissão, uma norma de isenção de pena. Mas nesse caso aí, que eu acabei falando, né, essa ordem é manifestamente legal, né? Ou seja, os seguranças também não deveriam cumprir. O que pode ocorrer é uma outra situação limite, aqui é que a gente vai tratar, que é o caso lá relatado por Biden, né, numa situação da Baviera, onde ele relata uma primeira aplicação. Welser, aliás, também faz essa análise de uma jurisprudência, né, do Tribunal da Baviera, um precedente, não uma jurisprudência, uma decisão precedente que cria uma possibilidade de se analisar essa inexigibilidade de conduta diversa na situação de um cocheiro que foi obrigado pelo seu patrão, um aristocrata alemão, a mudar as parelhas de cavalo, a posição das parelhas de cavalo, ainda que o cocheiro informasse que a parelha nova que ele havia adquirido
embora fosse bonita, né? Ele queria uma carruagem, uma condução por animais bonitos, né? Animais vistosos, e por isso botar esses animais mais vistosos numa posição frontal. Ele quis isso, ele adquiriu cavalos novos e queria que eles estivessem numa posição frontal. Essa situação aí específica para o coxo, ela foi questionada pelo cocheiro, que disse que esses cavalos não estavam treinados ainda para o serviço e poderia fugir ao comando e causar um acidente. E, portanto, ele não gostaria de colocá-los à frente da carruagem. E a resposta do patrão foi: tudo bem, você ou faz isso ou eu vou contratar um outro cocheiro e você será demitido. Olha, o cocheiro dependia daquele emprego, tinha uma família, precisava manter-se em termos alimentares e fez essa troca, né, por ordem do patrão. Ocorreu que, ao entrar lá na cidade, realmente provocou um acidente, matou, parece-me, uma criança, e isso levou aos tribunais essa discussão no tocante à reparação e também à questão criminal, e o tribunal compreendeu que nessa circunstância não tinha como exigir do cocheiro uma outra conduta que não fosse aquela de ter administrado as parelhas de forma errada, equivocada, porque do contrário ele perderia o que sustentava a sua família e perderia o emprego. E, portanto, o único responsável por todo o evento era o autor da ordem, era exatamente. Vejam que é uma situação assemelhada tanto a uma coação irresistível, no sentido da ameaça do desemprego, né, que está aí, do 22, como a uma obediência de ordem superior, aquela, obviamente, não hierárquica, porque é um vínculo privado, é um vínculo de subordinação, não é vínculo público, mas eu tenho aí uma situação assemelhada e que foi descrita por Welsel no seu Tratado de Direito Penal. Então, são essas circunstâncias que nos levam a crer a possibilidade da analogia em Bonaparte, né, dessas estruturas, e de se fazer essas avaliações de uma forma mais extensiva, por se tratarem de normas permissivas. Portanto, elas não se restringem ao que nós encontramos aqui no 22. Voltando para a questão da obediência da ordem superior hierárquico não manifestamente legal. O que nós podemos extrair dessa situação específica na questão relacionada à obediência de superior hierárquico não manifestamente legal? Primeiro, o vínculo público, que vem da ideia da hierarquia, a ordem que lhe é prestada, e, portanto, há uma subordinação à ordem do superior, à ordem superior, e a manifesta ilegalidade que tem que estar presente naquela circunstância. Nem sempre essa manifesta ilegalidade é possível de ser observada. E aí você vai ter que fazer uma avaliação de casos concretos igualmente. Então, por exemplo, um delegado que convoca os seus subordinados e manda que dê uma sova num sujeito que está dando em cima da sua namorada, né? É um exemplo que o André Stefan traz, eu achei interessante, né, nessas circunstâncias. É óbvio que promove aqui uma ordem manifestamente legal. Isso não é papel da Polícia Civil, tá dando sova em, digamos assim, em aventureiros, né, que estão dando em cima
da namorada lá da autoridade policial. Então, nessas circunstâncias, existe realmente uma ordem manifestamente legal que, se for cumprida, vai fazer responder não apenas o delegado, mas aqueles que seguiram nessa ordem, que é manifestamente ilegal. Já houve um caso lá em São Paulo que hoje eu até me questiono, né, de se não seria também uma ordem manifestamente legal, mas de um diretor penitenciário que, sobre o pretexto de disciplinar presos, determinou aos agentes que os algemassem na própria cela, deixasse o preso algemado, né, na grade da cela. E nessas circunstâncias, aqui a gente poderia até falar em maus-tratos prisionais, dentro dessa circunstância, mas o tribunal lá interpretou que, apesar da ordem ser ilegal, já que não se pode determinar algemas, a não ser quando elas são necessárias, e as formas punitivas ou disciplinares previstas na norma de execução penal são aquelas, né, que indicam a advertência, a suspensão, o isolamento, que estão ali estabelecidos de forma legal. Então, as sanções disciplinares, elas não são de livre criação, de maneira que essa ordem era, obviamente, uma ordem manifestamente legal, só que o tribunal interpretou que, para os agentes, não poderia haver uma punição. Eles, em tese, não poderiam classificar isso como uma manifesta ilegalidade, já que, para o diretor, seria, inclusive, uma ordem. Vejam o que determina na agravante do concurso de agentes, no artigo 62, nessas circunstâncias, existe uma agravação genérica da pena para quem deu a ordem, que está aqui estabelecido, né? A pena será ainda agravada em relação ao agente que, no inciso 2, coage ou induz outro à execução material do crime. Né? Essa situação vai, obviamente, tornar essa pena, né, uma pena mais grave do que a que é mesmo aplicada, porque aí, no caso, normalmente existiria, por parte de quem determina, quem dá a ordem, né, quem promove, organiza, coopera, dirige a atividade dos demais agentes, quem coage ou induz, e aí é que dá a ordem a outrem à execução material do crime, ele tem o inciso 3, aliás, seria essa a questão. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade, a perspectiva da hierarquia, sujeito à sua autoridade. E aí, nessa questão, quem dá a ordem determina o outro a cometer o crime. E quem pratica sobre essa ordem pode ter a pena, enquanto quem deu a ordem não só responde, como a gente vai ver lá pelo artigo 22, mas responde de forma agravada, a pena é agravada pelo artigo 62, inciso 3, quem cumpre, né, sobre essa ordem pode ter a pena atenuada conforme o artigo 65, inciso 3c, cometido o crime sobre a coação a que podia resistir, era a questão da coação resistível, ou em cumprimento de ordem, ele está cumprindo a ordem de autoridade superior. E aí, nesse cumprimento da ordem de autoridade superior, quando essa ordem não é manifestamente ilegal, existe aí um vício oculto que, obviamente, havendo esse vício oculto, haverá isenção da pena. Né? Você não tem como saber, por exemplo, o oficial de justiça cumprindo um mandado contra um desafeto do juiz, que age aí com parcialidade
e muitas vezes por uma programação pessoal e não jurídica, mas o mandado, na sua forma elaborada pela Justiça e com a ordem expedida, tem que ser cumprido por parte do oficial. Então, ainda que ele cumpra esse mandado, em princípio, realmente, nessa formatação, não tem como se averiguar manifesta ilegalidade. E aí, esse oficial não responde, será isento de pena. Mas quando ele tiver consciência, como é aquele caso lá do delegado, que chama os policiais civis e diz: olha, vocês vão dar uma surra lá nesse sujeito que está dando em cima da minha namorada. Se ele se expressou dessa forma, dando essa ordem onde as pessoas têm plena consciência do que efetivamente estão praticando, é óbvio que essa ordem ela é manifestamente legal e, portanto, ela não deveria ser cumprida. E, ao ser, ela causa realmente a responsabilização conforme essa atenuante aqui, em cumprimento da ordem de autoridade superior. Mas quem deu a ordem vai responder com a pena agravada pelo 62, inciso 3. Instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade. Então, ao instigar ou determinar alguém sujeito à sua autoridade, essa pessoa responde na forma agravada do artigo 62, inciso 3. E quem cumpriu uma ordem manifestamente ilegal vai ser punido, mas de forma atenuada pelo 65, inciso 3, a linha C. Tá certo? Então, são circunstâncias aqui que estão aí estabelecidas nessa análise. Uma questão que pode e que de fato nos importa nessa análise, no tocante à coação moral irresistível, à obediência de ordem de superior hierárquico, é fazer análise de tudo que esteja aqui, né, no 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, em princípio, quem é punível é apenas o autor da coação ou da ordem, porque ele determina a produção daquele resultado criminoso. Né? No Código Penal Militar, não há uma exigência exatamente por conta do delito de insubordinação, né, que está previsto lá no 163 do CPM, do Código Penal Militar. O artigo 38, parágrafo 2º, determina que o cumprimento, eles só não devem cumprir ordens manifestamente criminosas. Então, existe uma restrição e uma maior vinculação do militar à ordem superior. Ele só não pode cumprir a ordem criminosa. Se ele uma ordem que seja ilegal, mas que em tese não esteja tipificada, ainda assim deve ser cumprida. E ao ser cumprida, faz com que apenas o autor da ordem responda pelos fatos. Quem cumpre, não. Até porque a hierarquia militar ela tem uma vinculação mais forte, não é? Nesse aspecto são homens que são treinados para cumprirem ordens, algumas ordens, às vezes até, imagina a turma que foi lançada de paraquedas ou teve que desembarcar na Normandia. É uma ordem em tese, e ali as pessoas que desertassem seriam até fuziladas. Né? Existe no Código Penal Militar essa perspectiva para, em tempos de guerra, quem é desertor receber. Né? Então, não poderia abandonar posto, não poderia. Tem uma série de regras que estão aí estabelecidas exatamente por conta
da vida militar, dos aspectos que lhe são próprios. E nessas circunstâncias, o artigo 22, quando coloca aqui a obediência da ordem hierárquica, ela fala apenas na não manifesta ilegalidade. E lá no 38 do Código Penal Militar, daqui para ele, no artigo 38 do Código Penal Militar, nós vamos observar a dinâmica relacionada a não manifesta, a não ser manifestamente criminosa a conduta. Né? Essa conduta não pode ser manifestamente criminosa. Então, é o 38, parágrafo 2º. Né? Portanto, apesar de flagrantemente legal, a ordem não pode ser manifestamente criminosa. E o subordinado vai estar isento de pena, mesmo que pratique um ato flagrantemente ilegal, desde que ele não seja manifestamente criminoso, exatamente por conta da situação específica, aqui que o André Stefan traz. Né? Segundo a legislação castrense, o subordinado militar estará isento de pena, mesmo que a ilegalidade seja manifesta. Anote-se que este, além de não poder discutir a conveniência ou oportunidade de uma ordem, como pode o servidor civil, não pode questionar a sua legalidade, diferentemente do servidor civil, que não pode e não irá cumprir ordens ilegais, sob pena de responder pelo crime de insubordinação, que está previsto no artigo 63 do Código Penal Militar. Ao militar somente é dado cumprir ordens, não é dado, não é possível cumprir ordens manifestamente criminosas. E aí há uma restrição dentro da ideia da manifesta ilegalidade, exatamente aumentando o vínculo de subordinação do militar. Ainda que, ao cumprir essas ordens, né, dentro dessa perspectiva de uma lei de obediência, né, uma norma de obediência, eles não responderiam pelo fato, haveria a isenção da pena. Hoje se questiona muito, principalmente depois do que ocorreu no nazismo ou nos estados de exceção que se espalharam pelo mundo, principalmente na América Latina, né? Fatos ocorridos, sobretudo no Chile, na Argentina, essas situações específicas no tocante a uma norma de obediência onde não se faça essa análise. Você, por exemplo, ressalvar soldados e cabos, né, sobretudo, que são as patentes menores, das responsabilidades por aquilo que eles promovem sobre ordens de superiores. E aquela ideia que está presente lá no Eichmann em Jerusalém, discurso sobre a banalidade do mal, da Hannah Arendt, de que era uma ressalva comum dizer eu só estava cumprindo ordens, quando, na realidade, em alguns momentos, era necessária essa reflexão e evitar a produção daquele mal massivo, daqueles crimes contra a humanidade que foram barbaramente praticados, né, por esses regimes de exceção. Então, nessas circunstâncias, hoje a gente poderia fazer uma discussão de que essa irresponsabilização do soldado por esse cumprimento de ordens é maléfico ao Estado de Direito, né, na conformação que nós o pretendemos atualmente. De maneira que é preciso ser repensado, inclusive, no momento de normalidade da vida social, política e democrática. Hoje a gente precisaria estabelecer outros parâmetros, né, para essa análise. Inclusive, a segurança não é e não deve mais ser pensada como um elemento de guerra, né? de instrumento de perseguição,
inimigos, principalmente se tratando de pessoas que integram a comunidade interna, a comunidade política. Na realidade, é uma segurança humana, de proteção. É o servir e proteger que está presente nas forças de segurança do mundo democrático. Então, essa é a ideia que deveria estar aí por trás, e não do combate ao inimigo, uma agressão permanente ou de um estado de alerta permanente contra inimigos ou pressupostos inimigos, quando nós não temos uma guerra declarada. Né? Essa guerra mantida de forma ficcional, ela não faz bem, né, para a comunidade política e para a nação. Portanto, essa ideia que eu tenho aqui, né, na obediência hierárquica, né, a relação de direito público, a ordem superior de cunho ilícito e a ilegalidade ter que ser manifesta como requisitos no campo civil, lá no artigo 22, não se repete no contexto da ordem militar, já que não há essa análise, né, aí estabelecida no tocante a essas circunstâncias que estejam aqui previstas. Bom, então o artigo 22, ele vai trazer os parâmetros, mas não se esgotam nele. Como eu falei, além da causa legal de exclusão da culpabilidade, existem causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Então, fazer essa análise do que nós podemos passar a chamar de estado de necessidade exculpante, embora não exista, volto a dizer, em termos dogmáticos, o que nós temos no artigo 24, adotando a teoria unitária no tocante ao estado de necessidade, é que o estado de necessidade, no contexto brasileiro, ele só é justificante. Ele não é exculpante. Ainda assim, até porque tem uma questão de ponderação de bens. Vamos supor que alguém lhe coage a disparar contra outro com um machado na mão, prometendo, se você não disparar naquelas circunstâncias, ele tem uma posição favorável a lhe cortar um membro, cortar um braço, uma perna. E aí poderia se fazer uma ponderação. Meu Deus, essa ponderação aqui é melhor que ele sofra a lesão para não matar uma pessoa, né, com esse disparo. Mas isso, no caso concreto, não é bem assim. Isso é uma situação limite que pode levar, sim, à isenção da pena, né, na ideia do estado de necessidade exculpante. Há uma situação aí onde essa pena, para quem cumpre essa ordem de disparo, ela não é necessária, né, porque foi uma situação limite, uma situação óbvia, não vai ser justificante, não é um elemento aqui apto à justificação, né, do 24, mas estaria dentro de um parâmetro assemelhado à coação moral irresistível e, portanto, levaria à exclusão da culpabilidade e à isenção da pena. Então, isso sempre se fazendo análise de caso concreto. É preciso fazermos sempre essa análise, né? Não estender essas circunstâncias ou essas situações e entender que existem, sim, as causas supralegais. Como existem causas supralegais de justificação, vocês estudaram o consentimento do ofendido, em várias circunstâncias, ela trabalha como uma causa de atipicidade, no tocante, por exemplo, à violação do domicílio, se alguém entra de forma consentida, ou mesmo se não entrou assim de maneira consentida, mas esse consentimento se estabelece a posterior, não há o que se falar em violação do domicílio. Né? Não tem o que ser tutelado aí, né, nessas circunstâncias. O fato é atípico, até porque o tipo, a conduta, exige esse dissenso, esse não consentimento. Mas há outras circunstâncias onde esse consentimento é uma causa supralegal de justificação, quando essa autocolocação em risco ou a autolesão
ainda que uma autolesão consentida para que outrem o lesione, a depender das circunstâncias, ela vai estabelecer aí um parâmetro supralegal de justificação, porque há uma faixa de disponibilidade, até mesmo do corpo. Vamos supor na questão da tatuagem, né? Havendo autonomia, havendo as condições, né, de se consentir. Aqui em casa mesmo eu já disse aí a meninada, né? Vocês, se quiserem se tatuar, vão fazer lá para os 18 anos, que é quem consente é vocês, aí se for uma besteira, também vai ficar o resto da vida nessa autonomia, né? Não vai culpar o pai de ter autorizado, num dado momento da vida, a realização dessa tatuagem. Então, tem essa questão. Esse consentimento é uma causa supralegal de justificação. Então, mesmo na questão do corpo, existem alguns limites de análise, né? O consentimento em participar, às vezes, né, de atividades físicas extenuantes, né? Tem uns concursos aí que não é nem o X-Men só, o Iron Man, mas há concursos de ginástica, né, que eu sei que são extremamente extenuantes, mas as pessoas que vão, se assinam um termo e estão sobre esse consentimento, essa autocolocação aí em risco, ela não é punível e nem vai determinar a punição de outra pessoa por conta desse fato, não é? Então, essa questão de que não afetando a alteridade, não há relevância penal, né, para lidar com aquela situação, mas que ela seja ofensiva a si própria, né? Então, se a pessoa quer se martirizar, sei lá, faz parte de alguma seita cristã ou de outras religiões que exige alguns martírios, né? Ou seja, auto-chibatadas, uso do silício, né? Que é aquele cinto cheio de espinhos, né? Onde as pessoas se machucam, que é uma forma aí de, através dessa, desse sacrifício, fazer ofertas, né? Não sei. Então, se alguém age assim, dentro do exercício da sua autonomia, desde que isso não reflita num risco real à vida, porque aí também a intervenção médica para salvar a vida de pacientes em situações extremas não é um constrangimento ilegal. A gente tem isso lá no artigo 146 do Código Penal, né? Dentro dessas circunstâncias, não existe aí também uma liberdade religiosa ou uma liberdade individual no tocante ao exercício dessa autonomia que se expresse numa disponibilidade total, inclusive da vida, numa situação de periclitação da vida, onde não se possa intervir. Pelo contrário, se o médico precisar intervir, é esse o limite, por exemplo, das greves de fome. Ele pode ter uma certa autonomia, mas se o médico observar que a pessoa está se colocando em risco e pode perder a vida por conta disso, ele pode intervir ainda que essa pessoa esteja exercendo ali um ato de expressão, de liberdade de expressão. Isso não responde. Veja só, o artigo 146, que trata do constrangimento legal, no parágrafo 3º diz: não se compreende na disposição deste artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Então, há um limite também para esse ato de disposição do corpo de autolesão, não é? Não colocar-se em risco, porque se colocando em risco, o médico não omite a sua ação salvífica e isso não será considerado constrangimento legal. Transfusão de sangue, em algumas seitas que não aceitam, né,
mas numa circunstância extrema, aí aquela ponderação entre a liberdade religiosa e a vida, e salvar a vida, e o direito já o faz, né, em casos concretos como esse aqui. Vai dizer que o médico não está aí impondo uma autoridade ilegal, não há um constrangimento, não há abuso nessa ação médica voltada para a salvação das pessoas. Então, dentro dessa dinâmica do 146, observamos, né, no parágrafo 3º, inciso 1, essa circunstância. Então, das causas supralegais, uma que chama a atenção e que me parece que deveria ser trabalhada anteriormente, né, a DPF, a 54, né, a Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental 54, julgada em 2002, que trata do aborto de feto anicéfalo, uma vez que nos artigos 128, que falam da forma justificada do aborto, né, existem os elementos de justificação do aborto, um deles, se não estivesse previsto no inciso 1 do 128, nós extrairíamos do estado de necessidade, ou seja, existiria a forma legal do 24, que é geral, né? Que é o aborto quando feito, o aborto necessário, quando feito para salvar a vida da gestante. Então, nessas circunstâncias, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Essa perspectiva do aborto necessário. Ele seria até uma causa de excludente geral da antijuridicidade. Né? Tem a forma geral lá do estado de necessidade que ofertaria essa proteção. Na segunda hipótese, nós temos se a gravidez resulta de estupro, o aborto é precedido de consentimento à gestante ou quando seu representante é incapaz, ou quando incapaz de seu representante legal. Então, é o chamado aborto sentimental. Essas duas formas são justificadas. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DPF número 54, né, julgamento esse produzido em 12 de abril de 2012, decidiu, por maioria dos votos, julgar procedente a ação que declara a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anicéfalo é conduta tipificada. E aí, a partir de então, emite uma isenção de pena. Isso também poderia ter sido interpretado dentro de uma situação limite, né? Você não vai exigir de uma mãe aquela situação psíquica, né? De desenvolver uma gravidez onde não há viabilidade ao nascituro, que vai nascer e morrer poucos instantes depois. Né? Não há a viabilidade, não é só uma questão da vida. É óbvio que há uma análise responsável com relação à tutela da vida. Não há aqui, em princípio, também nenhum desrespeito às normas religiosas, porque se alguém quiser manter a sua gravidez até o fim e estabelecer o nascimento, né, ela vai ter isso garantido e também não é uma obrigação. Ele não vai estabelecer aquela obrigação do aborto do feto anicéfalo, não é isso. É apenas a opção que algumas mães terão de não levarem adiante uma gravidez inviável, onde esse feto só vai prolongar o sofrimento da mãe e da própria criança, né, numa situação de feto anicéfalo, né? E aí essa interrupção não deve ser considerada crime, né, por parte do Supremo. Dentro dessas circunstâncias, isso realmente causou um debate intenso, principalmente com as autoridades religiosas. Mas essa separação do Estado laico no tocante à sua, ao estabelecimento de parâmetros mínimos, né, no tocante a determinados temas, que são temas caros, sim. Estou aqui
menosprezando, principalmente eu, em particular, acredito no princípio da sacralidade da vida e acredito, sim, nessa perspectiva da animação imediata e, portanto, dentro dessa ideia de que há um investimento aí natural e divino, né, para a produção da concepção que merece respeito e merece que a gente dê, que a gente se esforce, né, ao máximo para que isso represente, né, crie as condições de criação, de crescimento, de desenvolvimento dessa pessoa a partir da sua vida intrauterina. Né? Então, isso, sim, apesar de compreender isso, eu acho que não temos como impor essa opção moral, essa opção própria, né, a várias pessoas dentro de um campo social extremamente plural. Né? E aí nós precisamos estabelecer algumas regras mínimas, né, para lidar com esse princípio e o fim da vida. Né? Tanto esse princípio da vida, quanto o final, né, no tocante às discussões sobre a eutanásia, etc., eles precisam ter algumas regras, alguns parâmetros aí estabelecidos, garantindo uma certa autonomia, embora não sendo também algo que esteja ou seja obrigado. Né? E muitas pessoas, né, relataram experiências próprias de que mantiveram sua gravidez e que estão muito felizes com isso. E isso, digamos assim, é uma opção. Né? Não é necessariamente uma obrigação. Ninguém está obrigando que, havendo o diagnóstico de feto anicéfalo, a pessoa aborte. Mas quem optar por abortar, o Estado não vai observar aí uma situação penal, punitiva. Né? Então, existem sim causas de exclusão aí de culpabilidade que estariam dentro dessa análise supralegal, que são situações limites, onde eu não posso exigir de uma pessoa um parâmetro moral de conduta semelhante ao que eu estabeleço, às vezes, para mim mesmo. Né? Isso é próprio de uma sociedade democrática, de uma sociedade aberta, até porque essas sociedades abertas e democráticas, elas são realmente conflitivas. Né? Elas não são sociedades de consenso. Aliás, onde existe um consenso determinado, vá atrás que normalmente esses países são autoritários. É o que ocorre com os países comunistas totalitários, é o que ocorre dentro do fascismo, do nazismo, que também tem. Aí se estabelece, não, existe um certo consenso com relação a nossas ideologias, com relação à formatação da comunidade, da sociedade. Esses países de nível consensual, geralmente esse consenso é imposto. É um consenso autoritário, um consenso ficcional, porque o comum da comunidade, o comum das relações humanas é o conflito mesmo, ou seja, essas oposições que não necessariamente precisa se reduzir, como querem os marxistas, a conflito de classe, mas existem conflitos de gênero, existem conflitos intergeracionais, né, de uma geração a outra, existem N conflitos que se expressam, existem conflitos entre grupos, né, divergentes em termos de composição social, e o que tem que saber o direito é lidar numa sociedade democrática e aberta com as várias visões, aquilo que é minimamente necessário. É óbvio que temos que estabelecer um consenso mínimo para que as demais coisas funcionem, mas normalmente o que vai estar presente são parâmetros morais também diversos, né, diversificados. Então eu não posso tentar impor esse parâmetro como uma forma hegemônica, porque isso vai ser imposto muitas vezes de maneira autoritária. Aí é que é o problema. Não é? Então não é o fato
da minha concepção acerca do aborto ou acerca da... que muda também a prática, né? A gente depois poderia até discutir aqui essa questão, porque normalmente isso termina escondendo e impedindo, leva ao silenciamento das mulheres, esconde e oculta o fenômeno e piora. Ao invés de salvarem os fetos, estão matando mais gente ou matando mais fetos, porque não há um debate público com relação a essas circunstâncias, né? Ou seja, você termina estimulando uma prática ao invés de fazer com que essas escolhas ocorram de maneira mais autônoma. Bom, por hoje também é só, né? Eu acho que a gente tratou do artigo 22, tratamos da coação moral irresistível, da obediência de ordem superior hierárquica, vimos que, em princípio, só quem deu a ordem ou quem coagiu é que responde pelo fato, mas há algumas circunstâncias onde os coagidos e aqueles que cumpriram a ordem irão responder quando essa manifesta ilegalidade não se revelar ou quando essa coação podia ser resistida. E nessas circunstâncias eles responderão com a atenuante genérica lá do artigo 65, inciso 3, a linha C. Já os que deram a ordem, os que coagiram, o coator responde com a agravante do 62, inciso 2, e o ordenador, sujeito que deu a ordem manifestamente ilegal, com a agravante do 62, inciso 3, da parte geral do Código. Então, está tudo conectado, né, no sentido da reprovabilidade, quando fazemos essa estrutura, análise da estrutura da culpabilidade, vamos observando essa conexão entre essa estrutura e, obviamente, a análise da pena, a análise da reprovação penal do autor. E algumas circunstâncias extremas, né, que levam a essa hipótese do estado de necessidade exculpante e a isenção da pena. Alguma questão a mais? Quer que vocês têm alguma questão que queiram fazer? Não, professor. Tá bom. Então, pronto. Então, tá bom, Thaís. Thaís, Bruna, Ayane. Ótimo. Sim, ontem teve alguns que fizeram questionamentos sobre se seria erro de tipo ou erro de proibição, aquela situação relacionada lá ao ato obsceno, né? Praticar ato obsceno em lugar público, aberto ao público ou exposto ao público. É a situação do sujeito que pula nu lá na cama elástica, na varanda do apartamento, e, obviamente, isso causa um distúrbio junto à comunidade e necessita de uma intervenção, ou seja, a polícia vai bater lá na porta para ver o que é que está ocorrendo. Primeiro, tem uma questão com relação a elementar normativa que torna esse tipo um tipo penal aberto, e é essa a grande discussão. Com essa elementar, que é a prática do ato obsceno, que é um ato que viola o pudor público, e, portanto, o termo pudor público é uma elementar normativa, ela tem que ser analisada a cada caso concreto, ela participa, integra o tipo. Então, existe uma discussão se a violação das elementares normativas que integram o tipo estariam no erro de proibição ou no erro de tipo. Inicialmente, Welsel entendia que essas elementares elas compunham a descrição típica, mas eram elementares da normatividade, da consciência de ilicitude, e, portanto, seriam erro de proibição. É essa a posição original. Mas hoje a posição adotada é de que compõem erro de tipo, porque são elementos do tipo, e quando elas vêm na descrição, a representação mental, que está lá na perspectiva do dolo, especificamente nesses tipos penais abertos, ou nesses tipos onde a elementar normativa tem produziu indevidamente ou vantagem indevida, que está lá, por exemplo, na extorsão,
que não é qualquer vantagem, é uma vantagem indevida, uma vantagem que não é legítima, aí você vai ter essa figura necessária para, no momento intelectivo, representar e, portanto, estaria constituindo o tipo, e aí esse erro recairia sobre um elemento típico e excluiria o dolo, né? Levaria à exclusão do dolo e não a uma não reprovação ou a um elemento de reprovação. Ou seja, se o sujeito pensa numa vantagem, mas não imagina que essa vantagem é indevida, por exemplo, não há o dolo, por exemplo, da extorsão ou de outros tipos, né, que falam em produzir indevidamente uma determinada conduta, uma determinada ação. E no caso aí, o pudor público é uma exigência para o tipo penal. Então tem essa posição, é a posição de Munhoz Conde, onde ele observa o conceito de conduta como um conceito essencial, obviamente, mas se refere a essa análise, né, de que, já que o efeito é o mesmo, em termos de consequência, tanto faz eu excluir o dolo que eu levo a uma isenção de pena, é melhor trabalhar isso previamente já no campo da tipicidade, essa posição do Munhoz Conde, né? E aí, se esses elementos são constitutivos, eu trabalho. Mas é uma situação controversa, por isso eu falei ontem, né, para mostrar que não existe consenso em determinados posicionamentos, né? Se vocês, numa situação dessa, teria que ser aberta para vocês fundamentarem com uma ou outra posição, podem acolher a posição minoritária de Welser, não tem problema nenhum, agora vai ter que fundamentar, né? Então, geralmente, por isso eu faço provas abertas, quando tem uma posição que é controversa, pode ter uma resposta correta, desde que você fundamente com a posição que você está adotando e por que você adota. Essa a situação, tá bom? Então, gente, próxima aula nós continuamos, né? Daqui a pouco eu também vou entrar lá na turma de Penal 1 e acho que vocês vão ter outras aulas. Todo mundo está aí, deve com fome, né? Precisando fazer um lanchinho para continuar. Um abraço, até para a semana. Outro professor, até semana que vem. Bom dia. Bom dia. Professor, a aula de ontem, o senhor já disponibilizou, não, né? Não, Natália, eu vou disponibilizar, tanto a de ontem como a de hoje, tá bom? Tá certo. Vou tentar fazer Obrigada. o mais rápido possível, de hoje para amanhã. Sem problema. Bom dia para o senhor. Bom dia.